Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa, a aula 6 sobre artigo de divulgação científica. Hoje é dia 3 de julho de 2020. Antes de começar, preste atenção nas instruções. Anote no seu caderno as principais informações da aula. Se você ainda ficar com dúvidas, mande um e-mail ou me envie uma mensagem lá no Classroom. Com essa aula, nós temos os seguintes objetivos: compreender o que é o texto de divulgação científica, reconhecer as principais características desse texto e ver um exemplo de texto de divulgação científica. Vamos lá? Bom, para começar, o texto de divulgação científica, ele faz parte de um conjunto de textos que nós chamamos de texto expositivo argumentativo. E expositivo, porque vai expor um tema ou resultados de algumas pesquisas, e argumentativo, porque vai usar argumentos para justificar a opinião do autor. E com que objetivo? O objetivo do texto de divulgação científica é difundir conhecimentos científicos, ou seja, popularizar a ciência e transmitir informações, certo? E assim como os demais textos de outros gêneros, o texto de divulgação científica ele tem algumas características. Primeiro, a linguagem precisa ser clara, objetiva e impessoal, de acordo com a norma padrão. Eu não posso ficar ali enrolando, enchendo linguiça, porque ninguém vai querer ler meu texto, ok? Os verbos devem estar na terceira pessoa e no presente do indicativo. Então, nunca vou usar a primeira pessoa num texto de divulgação científica, é sempre a terceira. Ele, ela, eles ou elas. Nós vamos utilizar também termos técnicos e científicos. E os suportes de divulgação geralmente são revistas, jornais, livros, a internet. Em vários lugares, então, nós podemos encontrar esse tipo de texto. Esse tipo de texto também tem uma estrutura característica, que é bem dele. Nós vamos ter primeiro uma introdução, e ali vai aparecer a tese. E o que é a tese? É a opinião do autor sobre algo, sobre um tema. Então, na introdução, nós temos tese e tema. Os parágrafos seguintes vão ser o desenvolvimento, e ali vão aparecer argumentos, a opinião de especialistas, dados estatísticos, entre outros tipos, para confirmar a tese, ou seja, a opinião que o autor colocou na introdução. E por fim, os últimos parágrafos, nós teremos a conclusão, que aí pode ser de síntese, o autor vai somente fazer um resumo daquilo que ele colocou no texto dele, ou ele vai apresentar uma solução para o problema que ele colocou lá no início. Muito simples, não? Aí eu coloquei para vocês um exemplo de um texto bem curtinho, que é um bom exemplo sobre o texto de divulgação científica, e ele se chama Quando o assunto é saúde coletiva, até os insetos fazem distanciamento social. Nós vamos ler o texto então, e eu vou destacar aqui para vocês alguns trechos que mostram as características que eu mostrei na estrutura do slide anterior. Vamos lá? A pandemia de Covid-19, doença causada por um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2, mudou a rotina do mundo todo. Enquanto os cientistas trabalham para descobrir uma vacina, a estratégia para evitar que o vírus se espalhe e contagie mais pessoas é o distanciamento social, ou seja, ficar em casa de quarentena sem ir à escola, ao parque ou à casa dos amigos. Você, que acompanha a ciência hoje para crianças, certamente já sabe disso tudo. Mas e se eu te contar que esta ideia de distanciamento social não é nova e algo parecido é usado até pelas abelhas? E aqui eu grifei um trechinho, porque é onde vai aparecer a tese e o tema que o autor vai falar no texto. Qual que é a tese dele? Que as abelhas também fazem distanciamento social. E o tema, então, é distanciamento social e abelhas. Vamos lá? Agora, o texto vai ter o seu desenvolvimento. Vamos continuar. Muitas espécies de abelhas vivem em colônias chamadas colmeias. A abelha melífera, Apis mellifera, aquela listradinha de amarelo e preto, é a mais conhecida, a mais estudada e também a mais criada para a produção de mel pelos apicultores. Cada colmeia tem, geralmente, muitos milhares de abelhas, como uma cidade. Agora imagine só se, durante os voos em busca de néctar das flores, uma abelha se contamina com um vírus causador de doença.
O contágio dentro da colmeia pode colocar toda a colônia em risco. Então, como as abelhas fazem para que uma doença não se espalhe pela colmeia? Pensando nisso, uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e da Alemanha investigou como as abelhas lidam com um vírus chamado IAPV. Esse vírus é considerado perigoso para as abelhas e transmitido pelo contato entre elas, podendo se espalhar rapidamente pela colmeia. Os cientistas montaram um equipamento que identifica, através de um computador, cada abelhinha da colmeia, uma a uma. Depois, escolheram algumas abelhas e as infectaram com o IAPV. Em seguida, ficaram de olhos atentos para saber como elas reagiram dentro da colônia. Aqui eu grifei o comecinho dessa parte, onde diz uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e da Alemanha. É uma característica importante desse tipo de texto, a citação de alguns especialistas. São os especialistas que geralmente vão dar sua opinião aí no texto. E aí, o último parágrafo da conclusão. O resultado encontrado foi incrível. Os cientistas viram que as abelhas infectadas com o vírus passaram a ter menos contato com as outras abelhas da colmeia, e isso é muito importante para impedir que o vírus se espalhe na colmeia. Se o assunto é a saúde coletiva e o bem de todos, as abelhas sabem como é importante praticar o distanciamento social. Aqui, então, para encerrar o texto, ele colocou uma síntese, um resumo dos resultados obtidos. Então, essa é uma forma de você fazer a conclusão de um texto, fazer um resumo daquilo que foi encontrado. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Depois de assistir a aula, faça a atividade 6 lá no Classroom, que eu vou postar hoje, à tarde. Tem dúvida? Manda um e-mail ou uma mensagem lá no Classroom mesmo. Tchau, tchau!